Recentemente me perguntaram aqui no canal o motivo do RMA no Brasil ser tão ruim. Isso me pôs a pensar, porque a gente sabe que existe um consenso que o RMA no Brasil não é bom. Existem sim marcas que prestam um bom serviço, que cumprem não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas a sua própria garantia oferecida, né? Enquanto que tem outras que falam que tem e quando você vai pedir não tem a garantia, ou dão lá fora 2, 3 anos, aqui no Brasil dá 1 ano apenas, né? Mas tem casos e casos, tem empresas que prestam um bom serviço, tem empresas que não prestam um bom serviço. E vira e mexe acaba aparecendo uma delas. Ah não, essa aqui oferece um bom serviço e vai lá e mostra algum problema, né? Então há um consenso que não é bom, mas o porquê exatamente eu não soube responder para ele naquele momento. Talvez os impostos e burocracias do Brasil dificultem, com certeza deve ter uma fatia de culpa nisso. Mas por que é ruim? Bom, aqui no Brasil a gente tem visto nos últimos anos que as garantias de placas de vídeo em um momento inicial têm melhorado. Antigamente era tudo 1 ano, isso quando tinha, oficialmente, né, quando você não tinha que correr atrás de distribuidor ou do próprio fabricante lá fora. E agora várias marcas estão oferecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um salto, melhorou bem, ao menos no tempo, no cumprimento, que é o ponto-chave, que às vezes a gente não fica sabendo. Mas processador é uma área que a gente não se preocupava muito. É apenas 2, Intel e AMD, e as duas ofereciam ali os 3 anos de garantia. A gente não via problemas com as marcas, né? Eu mesmo já fiz RMA com a Intel, lá em 2013, um Core i5 3570K. Fui atendido em 1 semana, sem problemas. Mandei, não tive que explicar muita coisa, mandaram outro, ok, sem problemas. Mas recentemente a gente viu aí um caso, e outros casos começaram a aparecer nos fóruns, de problemas que a Intel está negando o RMA por um motivo surreal, cara, para não dizer outra coisa. É um motivo pífio, né? O uso de uma própria tecnologia deles, segundo o que foi mostrado, e hoje eu encontrei a confirmação no próprio site da Intel. Isso já estava lá, a política já existia, não sei desde quando, mas já existia. Vou resumir para vocês. Uma loja aqui do mercado brasileiro fez um vídeo falando sobre um CPU Core i3 de um cliente deles, aonde eles tentaram fazer o RMA, o Core i3 estava com problemas, e a Intel negou o RMA, porque o cliente usou o Core i3 com uma RAM acima do especificado, uma espécie de overclock. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é essa memória RAM padrão especificada. Cada processador, seja da AMD ou da Intel, tem uma memória RAM padrão, que é o que o fabricante garante que vai funcionar bem. Por exemplo, a AMD, na primeira geração dos Ryzen, era 2666. Na segunda geração, era 2933. Na terceira geração, é 3200, ou seja, eles garantem que vai funcionar aí. Lógico, você pode usar abaixo disso, tranquilamente, e você também pode usar acima, fazendo o overclock, dependendo da sua placa-mãe também. A placa-mãe ela vai criar um limite, de acordo com a sua qualidade, de qual frequência você vai conseguir rodar. E as pessoas usavam ali 2400, 266, 3000, 3200, conforme a grana, né? Hoje em dia a memória RAM tem barateado e existe pouca diferença em preço de um kit 2400 para um 2666, um 2666 para um 3000. Aqui no canal eu mesmo já fiz vários comparativos com RAM e mostrei que existe ganho de performance de 2400 para 3000. E 3000 era um kit bem equilibrado, por isso que eu uso 3000 MHz como padrão nas minhas bancadas Intel e AMD. E no caso da Intel, a informação do site deles diz que os CPUs suportam 2400 e alguns CPUs, os Core i5, por exemplo, é 2666, é o padrão, é o que funciona. Mas havia um consenso que, com o uso do XMP, que é uma tecnologia da Intel, quando você usava o CPU Intel, uma placa-mãe para CPUs Intel com a tecnologia XMP da Intel, você podia usar RAM acima do especificado dependendo da placa-mãe. Por exemplo, uma placa-mãe H310 ou B360 era limitada para overclock. Você não consegue subir acima de 2666. Agora, uma placa Z370, Z390, você consegue colocar 3000, 3200. E esse sempre foi até um diferencial da Intel,
porque era mais fácil você subir RAM na Intel. Era uma característica. Antigamente você não conseguia colocar Ryzen com RAM 3600, cara, era impossível. Vamos dizer quase impossível porque tinha alguns casos que conseguiu, mas ninguém conseguia, de uma forma geral, né? E na Intel era muito mais fácil você fazer isso, sempre foi um plus deles. E o XMP permite com que o usuário leigo use a sua memória RAM que ele comprou com alta frequência de uma forma muito simples, porque a BIOS, o sistema vai basicamente ler um módulo dentro da sua memória para encontrar em quais frequências, em quais times ela funciona. Algo que o fabricante da memória desenvolveu. Ele lê, carrega isso e funciona. Sempre foi assim, né? Com placas que dão esse suporte. E aí, a Intel, no site dela agora, existe essa confirmação no próprio site dizendo que ao usar o XMP, uma tecnologia da Intel, você invalida a garantia quando você usa acima da frequência de memória que o CPU suporta originalmente. Uma espécie de overclock. Você compra um kit de memória como esse aqui, ó. Esse aqui é um kit 3466 MHz. Ele tem a certificação Intel XMP Certified. É um kit que anula a garantia? Isso vai gerar problemas para as próprias marcas. Aqui, ó, HyperX. Então quer dizer que um cara que comprou um Core i9 9900K, que eu já falei aqui no canal, que é o melhor CPU para jogos, é o que entrega a máxima quantidade de frames para o cara ultra entusiasta e custa muito para isso, o cara vai ter que usar RAM 2666. Eu já mostrei para vocês que RAM aumenta desempenho. Sempre que existe algum tipo de limitador no processador, por qualquer motivo, tudo que você faz na memória, seja dual chain ou aumento na frequência, aumenta a performance. É algo feito para aumentar o desempenho. O cara vai ter que capar a performance para ter garantia. E antes de a gente encerrar esse vídeo, agora eu quero mostrar para vocês o outro lado também. Porque não é apenas a Intel que não oferece no papel a garantia para overclock de memória e garantia para overclock de CPU. A AMD também não oferece. E agora vão começar algumas pessoas. Ah, o Lucas está passando pano para a Intel? Quanto que a Intel está te pagando, né? Eu vou relatar uns fatos. No site da AMD, vou deixar o link abaixo, eles falam que também não dão garantia se você fizer overclock de processador e overclock de memória. E digo mais, o Precision Boost Overdrive, que é um recurso da AMD nas placas-mãe dos processadores, anula a garantia. Tá no site da AMD, pessoal. Não é só a Intel. Qual que é a diferença? A AMD não tem seguido ao pé da letra isso aqui. A gente não tem ouvido falar de problemas que o cara foi lá, tentou abrir o RMA, a AMD perguntou, e aí, tá usando qual RAM? Ah, tô usando uma RAM acima. Não, então você não vai ter garantia. A gente não tem ouvido isso. Mas no papel eles podem fazer. Tá no site oficial da AMD. Ok? A Intel também aparentemente não ligava para isso. Ela fazia o RMA normal, até porque não tem como você provar o que causou o problema no processador. Vamos criar um exemplo aqui. Eu compro um CPU Intel ou compro um CPU AMD. Chegou com problema, chegou queimado, sei lá, um caso bem específico. Aí eu tinha comprado junto um kit de RAM 3000. Aí eu mando ali pro fabricante e falo, olha, tá com problema, cara. Ah, qual RAM você usou aí? 3000. Ah, não, então é o controlador. Pera aí, mas como que você sabe se é o controlador? Você consegue passar um laudo técnico diante de um juiz leigo que não entende nada de hardware? O juiz vai aceitar isso? Esse é o problema, é você provar que queimou por conta do controlador ter sido extrapolado pelo overclock da RAM. Porque o controlador está dentro do processador, ele sim é afetado. Mas foi isso que queimou? Esse é o problema. O problema não é se no papel ou não eles estão dando, é provar. E como eles não conseguiam provar, simplesmente dava garantia. Não tem como você abrir um processador, olhar ali, ah não, ó, pega o microscópio, não, ó, foi o controlador de memória, foi culpa do usuário. E se era um defeito no controlador já? Como saber? Na dúvida, dava o RMA, sempre funcionou bem, nos dois lados, Intel e AMD. E agora aparentemente estão seguindo isso ao pé da letra. Espero que essa política mude, ou pelo menos eles continuem como era antes, sem se importar com isso. Acredito que eles tenham margem para dar um RMA para o usuário, né? E
Honestamente, cara, não é um bom momento para Intel aparecer esse tipo de problema. Ele tá trocando a geração, tá indo para 10ª geração. O pessoal já tá meio assim, pô, vai trocar o socket de novo, tal, aí parece uma bomba dessa. É problema, hein, cara? É problema. E aí, uma solução temporária. Eu sei que sou absurdo, cara. Compra uma RAM 2400, guarda na gaveta. Compra a RAM que você quer, 3466, por exemplo, e usa. Ah, queimou? Não, aqui, ó. Minha RAM 2400. Cara, isso não faz sentido, cara. Não faz sentido. Apesar de estar no site, tudo, as empresas nunca se importaram com isso. Sempre deram o RMA. Ambas, AMD e Intel. Por que mudou agora? É um marketing que foi feito por anos em cima do XMP. Placa-mãe, memória. Para que serve uma RAM 3466 agora? 3000. Né? É um invalidador de garantia? Isso é problema, cara. Então, meu papel aqui foi passar os fatos para vocês, relatar o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Se vai mudar ou não, aí eu não sei. Eu acredito que um dos motivos pelo qual o RMA no Brasil não é bom, às vezes a gente não reclama, não conhece a fundo as coisas e não exerce o nosso direito de reclamar. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Um grande abraço e até mais. Se tiver alguma atualização, eu trago um outro vídeo para vocês.